Fala galera, eu sou a Bela do time de talentos daqui da Hotmart e hoje eu vim falar para vocês sobre um assunto que eu sei que vocês têm bastante dúvida e que por isso a gente resolveu criar um treinamento online para que a gente deixe as informações acessíveis, né, para vocês a qualquer momento. Então a gente sabe que muitas vezes vocês recebem insights, vocês recebem feedbacks da avaliação de competências, né, do Avante Troopers e que vocês não sabem o que fazer com essa informação. Então, hoje, a gente vai ajudar vocês a criar um plano de ação. A esse plano, a gente dá o nome de Plano de Desenvolvimento Individual. Mas o que é isso? O Plano de Desenvolvimento Individual é um conjunto de ações que vão levar o Trooper a atacar áreas de desenvolvimento em um dado período de tempo. Então, basicamente, eles vão levar o Trooper a desenvolver uma área por meio de ações em um prazo específico. No contexto da Hotmart, ele tem que levar em consideração 3 coisas. O que o Trooper quer, né? Quais são os objetivos dele, o que é esperado do Trooper e quais são as competências que o Trooper precisa desenvolver ou potencializar para que ele chegue lá, né? Então, lembrando que as nossas competências são, seja geek, seja love e seja talento. E como eu posso fazer meu plano de ação, meu plano de desenvolvimento individual, né? Então, como primeiro passo, a gente muitas vezes começa já pensando na ação, mas a gente tem que dar um passo para trás e pensar primeiro na área de desenvolvimento. O que é a área de desenvolvimento? É o conjunto de competências que a pessoa precisa primeiro desenvolver em um dado período de tempo. Então, por exemplo, eu quero desenvolver minha habilidade de liderança. Então, a partir daí, eu vou pensar numa ação, que é o meu segundo passo. Então, o segundo passo é pensar na ação. Então, a área, ela diz aonde eu quero chegar. A ação, ela diz como eu vou fazer para chegar lá. O terceiro passo é estabelecer prazos, né? Então, esse passo é extremamente importante e a ciência dos dados está aí para comprovar isso. Porque quando a gente cria planos que são específicos, né, que dizem de ações concretas, que especificam onde, quando, como, que são delineados com antecedência, a gente cria ações muito mais eficientes e que tem muito mais chances de acontecer, né? Então, vamos dar um exemplo aqui. A gente coloca lá no nosso plano que a gente vai concluir a leitura desse livro na segunda-feira, dia 1º de janeiro. E a outra pessoa coloca que vai concluir a leitura desse livro. A primeira pessoa tem muito mais chance de concluir a leitura do livro, porque ela vai provavelmente se organizar para concluir a leitura no prazo que ela colocou, né? Então, com certeza, as pessoas que se planejam mais especificamente, elas têm mais chance de concluir a tarefa, certo? Então, agora que a gente já entende o que significa o plano de desenvolvimento individual e como fazê-lo, vamos entender quais são os tipos de ação que a gente deve priorizar nele. Então, existem 3 tipos principais de ação para o desenvolvimento das nossas áreas foco, que a gente estava falando antes. Quais são esses 3 tipos de ação? O primeiro são as experiências on the job, que são os nossos desafios que a gente encara no trabalho, né, que a gente vive enquanto a gente trabalha. O segundo tipo são as nossas interações com as pessoas, né? São os insights que a gente pede para os nossos colegas, para os nossos pares, para os nossos clientes, os nossos mentores, que são as pessoas que nos ensinam, né? Os nossos líderes, que são as pessoas que estão fazendo a nossa gestão, e o treinamento, né, que é uma forma de aprendizado. Então, é a sala de aula, são os cursos, são os workshops, são os eventos, né, que são tão queridos pelos nossos troopers. Então, esses são os 3 tipos principais de ações que tem que estar dentro do nosso plano. E aí, galera, o que a gente recomenda, né? As apontam que, assim, preferencialmente, 70% do nosso esforço ele tem que estar relacionado à experiência on the job, 20% relacionado a interações com outras pessoas e só 10% relacionado a treinamento. Um erro frequente que a gente observa nos PDIs das pessoas é que elas enchem de ações de treinamento,
Porque é muito mais fácil a gente falar que a gente vai desenvolver uma habilidade fazendo um curso do que de fato se expondo. Então, por exemplo, eu preciso desenvolver a minha habilidade de falar em público. É mais fácil eu falar que eu vou fazer um curso de oratória do que de fato eu ir ali fazer um fast talk, certo? Mas muitas vezes o conteúdo desse treinamento não é bom. E às vezes eu tô gastando dinheiro à toa, eu tô investindo meu tempo de uma forma que não é efetiva. E aí, então, como que eu poderia desenvolver a minha habilidade de falar em público sem lançar a mão de treinamentos? Vamos pensar. Eu poderia pedir insights para os meus colegas, para os meus líderes, para que eles possam me ajudar a me enxergar e aí eu me desenvolvo. Eu poderia buscar experiências dentro do ambiente de trabalho para que essas experiências me ajudem a me desenvolver e a desenvolver essa habilidade. Por exemplo, poderia fazer um fast talk, eu poderia fazer apresentações dentro do meu time ou para outros times. Ou eu poderia também escolher mentores que possam me ajudar. Exemplo, tem alguém que fala muito bem em público, que é uma pessoa que manda muito bem. Eu procuro essa pessoa e essa pessoa vai me dar dicas e eu vou aprender muito com ela. Acione sua criatividade nessa hora que ações muito legais vão surgir e você vai conseguir desenvolver. Não precisa pensar que só o treinamento vai te ajudar. Isso é um ponto muito importante para você pensar no seu plano de desenvolvimento individual. Beleza? Agora vamos para mãos à massa. A gente vai dar dica agora de planos de ação para cada competência da Hotmart. Então, o que a gente acredita? A gente acredita que todas as competências que a gente tem aqui hoje, elas podem ser desenvolvidas, desde que haja empenho. Então, a gente não acha que uma pessoa, ela nasce criativa, né? A gente não acha que isso é um dom nato. A gente acha que ela desenvolve. Então, a gente acredita que todos os troopers têm todo o potencial de atingir o caminho que quiserem. Basta que eles concentrem a energia no lugar certo. Então vamos lá? Por exemplo, na competência Seja Guia, o que a gente espera dos troopers é que eles tenham fome de aprendizado, que entendam o mundo à sua volta e que usem tudo isso a favor do estado da arte. Então, como que eles desenvolvem essa competência? Pensando nos 3 pilares de ações de desenvolvimento. Pensando, por exemplo, na experiência on the job. Os troopers podem se envolver em projetos que desafiam seu conhecimento. Eles podem estudar e testar novas tecnologias para aprender e aplicar. Eles podem compartilhar o seu conhecimento com seus colegas de forma ativa, pensando nas interações com as pessoas. Eles podem pedir insights, descobrir pessoas que saibam mais do que eles sobre o assunto, para que eles possam aprender e trocar muitas ideias com elas, fazer intercâmbio em uma área de interesse. Eles podem procurar saber o que outras áreas fazem, principalmente as que estão mais ligadas ao negócio da Hotmart. Pensando em treinamento, eles podem assistir ao Trooper Campus, eles podem assistir aos conteúdos gratuitos da Hotmart, o Academy, Desafio 30 Dias, para aprender ao máximo sobre o nosso negócio. Eles podem participar dos nossos eventos internos, principalmente os relacionados à sua área. Ele tem que saber quem são as autoridades da área dele para consumir os conteúdos, as newsletters e blogs que tenham bons conteúdos, fazer cursos online. Então, todas as ações são nossas sugestões para que você coloque lá no seu PDI e desenvolva essa competência. Na competência Seja Love, o que a gente espera dos troopers? É que eles zelem pela harmonia do time, que ajudem os colegas a atingirem melhores resultados e que lutem pelos nossos clientes. Essa é uma competência menos técnica, né? Ela é movida mais pela nossa atitude. Por isso, fazemos propostas de novos comportamentos que devem permanecer em seu plano de desenvolvimento até que já façam parte dos seus hábitos. E como que a gente sabe que virou um hábito? Um hábito, ele demora a aparecer, né? Então, tem várias teorias que falam de prazos diferentes, então a gente vê que um hábito ele pode levar tanto de 2 até 8 meses para se tornar um hábito. Isso tudo vai depender da frequência com que você tem aquele comportamento e do engajamento que você está com aquela situação. Então, assim, o importante é que você coloque ele no seu plano de ação até que ele se torne algo natural no seu dia a dia.
Então vamos lá? Vamos falar disso? Então, pensando em experiências on the job para o Seja Love. Compartilhe seus conhecimentos, principalmente com as pessoas mais novas da Hotmart ou menos experientes. É uma forma, né, de desenvolver o Seja Love. Ajudar a sua liderança a organizar reuniões e integrações é uma forma. Se o seu cliente for interno, viva um dia na rotina dele para entender as suas dores. Pensando em interações com os outros, peça insights contínuos aos seus clientes e colegas. Dê feedbacks a troopers que não estejam zelando pela harmonia do time. Procure falar sobre os seus incômodos apenas para aqueles que podem ajudá-lo a resolver. Dê insights para seus colegas com o objetivo de ajudá-los a se desenvolver. Valide suas ideias com seu cliente antes de colocá-las em prática. Pensando em treinamento, estude sobre a experiência do usuário para entender quais passos seguir para criar a melhor experiência para ele. Faça um processo de coaching, terapia ou qualquer outro para aprender mais sobre você. Então, esses são passos que podem ajudar você a se desenvolver nessa competência. Pensando na competência Seja Talento, o que esperamos dos troopers é que tenham autonomia, que sejam criativos, resolvam problemas, gerem resultados e inspirem positivamente outros troopers pelo engajamento com a Hotmart e com o seu trabalho. Então, como que os troopers podem desenvolver essa competência? Então, a gente trouxe aqui sugestões de ações de desenvolvimento. Pensando em experiências on the job, o trooper ele pode se propor a ser dono de um projeto, assunto ou atividade para desenvolver sua autonomia e segurança. Ele pode tentar fazer uma atividade sozinho do início ao fim e depois testar os resultados com o time. Ele pode estudar soluções para problemas da sua área e testar para depois apresentar ao time. Ele pode fazer um planejamento semanal, mensal, diário para guiar suas atividades. Ele pode utilizar uma ferramenta para gestão das suas atividades. Ele pode estabelecer intervalos de descanso. Ele pode buscar ser positivo com o trabalho, se queixar menos. Ele pode buscar focar na solução e não no problema. Ele, pensando em interação com os outros, ele pode descobrir pessoas que saibam mais do que ele sobre o assunto e trocar muitas ideias com essas pessoas, trocar ideias com pessoas de outras áreas ou pessoas que tenham formas de pensar diferentes da dele. Pensando em treinamento, estudar sobre planejamento do tempo e produtividade é uma forma legal de desenvolver essa habilidade. Estudar sobre processos criativos, estudar sobre gestão de projetos. Então, assim, muitas opções para que vocês possam enriquecer o PDI de vocês. Agora, se você quiser registrar o seu PDI em algum lugar, a gente tem uma sugestão para vocês. Então, vamos lá? A gente tem aqui no nosso sistema de gestão de performance um lugarzinho para vocês registrarem o PDI. Nesse campo aqui, vocês vão clicar em criar o PDI. Vocês vão ser direcionados para essa aba. E aí vocês vão ter duas opções. Vocês vão ou clicar em criar uma área de desenvolvimento em que vocês querem desenvolver uma habilidade ou que vocês querem potencializar uma habilidade. São duas opções. Então, nessa aqui eu marquei de vermelho desenvolver. Vocês vão clicar em desenvolver quando vocês querem realmente desenvolver. E potencializar quando algo que vocês fazem muito bem, que vocês veem que a Hotmart vai ser muito beneficiada se vocês levarem isso para a empresa inteira. Então, vocês têm essas duas opções. E aí, aqui, potencializar. E aí, vocês escrevem, embaixo qual é a área que vocês querem desenvolver. Então, por exemplo, aqui eu coloquei delegar atividades, como uma opção de uma liderança, por exemplo, que é uma área de desenvolvimento. E aí aqui eu fui colocando ações para uma liderança que quer desenvolver e delegar atividades. Então, reparem que eu coloquei o nome da ação. Então, por exemplo, mapear todas as atividades que outras pessoas podem fazer por mim. Aí lá no sistema vocês podem colocar qual é o tipo da ação, Porque eu estava falando das 3 ações que vocês podem, que a gente tem que priorizar no nosso plano. E aí eu coloquei uma data
para essa ação, para que eu possa controlar. E essa data, tanto eu quanto o meu líder, nós vamos ter acesso para que a gente possa fazer uma gestão conjunta. E eu posso colocar observações também, né? E quando for concluído, eu marco lá como concluído. Então, bem legal para a gente poder fazer essa gestão. Posso depois ir incluindo mais atividades também. Então, eu coloquei aqui no meu plano tanto ações de treinamento, como de desafios, né, de experiências on the job, quanto de feedbacks e mentorias. Então, esse é um plano que tem todas as atividades. Eu tentei colocar mais de desafios no trabalho e menos de treinamento, né? É um exemplo bem pequeno, com certeza eu teria que colocar mais coisas, mas só para vocês entenderem um pouquinho o mindset. A gente consegue desenvolver muito mais habilidades quando a gente está se expondo a situações do que quando a gente está estudando só sobre o assunto. Claro que ambas são importantes. Então é isso, galera. Então, assim, a Hotmart ela está cada vez mais próxima de dominar o mundo. E isso só vai ser possível se você, Trooper, evoluir na mesma velocidade. Então, a gente não vai medir esforços para apoiar vocês. Vamos juntos? Muito obrigada!